Então, queridos, o tema dessa ministração será a paternidade de Deus. É um tema bem propício para o dia, né? Mas eu já ia mesmo falar sobre isso. Mas minha escala caiu no Dia dos Pais. Isso foi maravilhoso, não é verdade? E Deus, Ele nos criou para sermos filhos. E não para andarmos soltos. Amém? Não para andarmos sem destino, não para andarmos sem um norte, sem saber o que fazer na vida, sem um conselho, sem uma direção, né? Sem alguém para orientar. Deus, Ele nos criou para vivermos para Ele, para estarmos em comunhão com Ele, porque Ele deseja nos guiar. E Ele nos comprou a preço de sangue para ser o nosso Pai. Amém? E não para sermos, não, eu só sou crente. Não, eu estou aqui na terra por acaso. Não, você não está na terra por acaso. Você não se converteu por acaso. Você não é crente por acaso. Você não está visitando ou frequentando uma igreja. Você tem um propósito de Deus nessa terra. Amém? E nós só descobrimos esse propósito com o Senhor. Nós só descobrimos esse propósito quando a gente entende que Ele é o nosso Pai. Eu não sei como foi a sua educação. Eu não sei se você teve um pai, se seu pai já partiu, se seu pai era bom, se seu pai era mais ou menos, ou se seu pai era bem bruto, ignorante, enfim. Eu não sei. Né? Eu sei da minha vida que eu fui criada com meus pais separados, meu marido também. Mas quando eu cresci, que eu conheci esse pai, eu me apeguei a ele. Então, tudo que acontecia na minha vida, tanto de bom como de coisas difíceis, eu sempre corri para os pés do Senhor. Então, eu queria que você entendesse, essa noite, ao final dessa ministração, nós vamos já começar. Você precisa entender a paternidade de Deus. Para você sair daqui, entendendo que você é importante para Ele. Que você não está somente indo para a igreja, volta para casa e a sua vida é a mesma coisa. Se a sua vida continua a mesma coisa, é porque Deus não está envolvido. Amém? Se a sua vida permanece aquela rotina chata, sem novidade, é porque Deus não está envolvido em alguma área da sua vida. Amém? E paternidade é qualidade ou condição de pai. É uma qualidade, mas ele precisa ter a condição de pai. E quem damos essa condição sou eu e você. Ele é pai. Mas eu e você, quem aceitamos ele como nosso pai. E deixamos ele conduzir a nossa vida em triunfo. Amém? Esse é o desejo dele, é nos conduzir em triunfo. E não nos conduzir, não. Cai aqui, se levanta, cai lá na esquina de novo. Erra aqui, aí daqui a pouco erra de novo, vive errando. Não, Deus não quer assim. Deus quer a nossa vida de sucesso. Ele nos criou para termos uma vida plena. Mas se eu errar, tudo bem, se arrepende e acerta. Deus, Ele te ajuda a acertar. Mas viver em erro não é a vontade dEle. Mas Ele é educado, Ele é amoroso e Ele não vai invadir, Ele não é invasivo. Deus é muito educado. Então Ele aguarda eu e você dizer, Senhor, entre e faça o que o Senhor quer. Eu abro a porta da minha vida, eu abro a porta do meu coração, pode fazer o que o Senhor deseja. É uma decisão bem difícil, né, às vezes. Porque a gente sabe que geralmente a vontade de Deus, ela vem recheada de novidades. A vontade de Deus para a nossa vida, ela vem recheada de coisas. E às vezes eu e você, nós vamos precisar deixar Ele conduzir o nosso barco. E esse barco não afunda. Amém, queridos? Você pode repetir, diga, Deus, junto comigo, no barco da minha vida, o meu barco não vai afundar. Ele quer que eu e você vivamos a vontade dEle. A Bíblia diz, lá em Romanos, que é boa, agradável e perfeita. Não é uma vontade boa, fica ruim, é mais ou menos, de vez em quando tem. Não, é boa, agradável e perfeita. Então, se tem alguma área na sua vida que não está boa, agradável e perfeita, não é a vontade de Deus. Ele quer cuidar de você. Ele quer te conduzir em triunfo. A Bíblia diz que Ele nos conduz sempre em triunfo. E não em derrota, em decepção. Isso vem. Amém, queridos? Isso acontece, mas não é de Deus. E nós vamos começar por Tiago. Vai lá para Tiago.
Aleluia. Deus é bom. Diga, meu Pai nunca me abandona. O nosso pai natural pode ter desistido de nós, deixado a família, não sei. Não te dá atenção, enfim, não sei. Mas o seu Pai celestial, ele está presente. Todos os dias da sua vida. É só você deixar. É só você desenvolver intimidade com ele. E ele vai ser aquilo que você deseja que ele seja. Tiago 1, 17. Obrigada, Pai, por sua paternidade sobre nossas vidas. Ele acalma qualquer tempestade, ele acalma qualquer ânimo, ele acalma, ele resolve qualquer problema. Amém, queridos, se eu e você deixarmos. Às vezes nós é que queremos ser mais inteligentes do que ele. Nós queremos resolver do nosso jeito. Não, ó Senhor, eu já decidi, vai ser assim. Como se eu e você tivesse autoridade sobre a vontade dele. Ou como se eu e você soubesse mais do que ele, como é que a gente vai resolver? Está aqui, igreja? Amém? Dá um aleluia aí para você se animar. Eita, glória. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele não muda. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Ah, mas eu estou passando por um problema tão grande, eu estou do jeito que Deus quer. Não. Deus não quer ninguém passando por problema. Deus não quer ninguém sofrendo. Deus não quer ninguém em um labirinto sem saber o destino, sem saber a saída. Por quê? Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação, nem sombra de mudança. Ele é bom e ele não muda. Como dizia Pastor Bando, ele é muito mais do que bom. Quem lembra ele dizendo isso, né? Ele é muito mais do que bom. Deus não é somente bom. Ele é muito mais para a nossa vida. Ele tem interesse na minha vida e na sua vida. Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Esse é o nosso Deus. Amém, queridos? Amém? Vocês estão aqui? Vamos para Romanos 8. Obrigada, Pai. Porque o Senhor cuida de nós. Aleluia. Romanos 8. 14 ao 16. Vocês chegaram lá? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Diga, eu sou livre. Para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Ou em outras versões, Paizinho. No 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, a vida com Cristo não é uma vida perfeita. Jesus, quando Ele subiu aos céus, Ele disse, parafrasear, eu peço que não tire do mundo, mas que o Senhor os dê a paz. Que cuide deles, que guie eles. Eu estou acrescentando um versículo, viu? Deus, Ele quer isso, cuidar, guiar. Quando Jesus ele foi, Ele não nos deixou órfãos. Ele nos deixou o próprio Espírito. E é esse Espírito que aqui fala, que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Amém, igreja? Mas nós só precisamos fazer uma coisa bem simples, para quem nunca confessou Jesus. É só crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca. Olha, é assim. E a partir desse momento, nos tornamos filhos e tudo na nossa vida vai ser mudado. No tempo e na velocidade que Deus tem. No tempo, no modo e na velocidade que Deus tem. E não na nossa ansiedade, no nosso tempo, no nosso aperreio, na nossa pressa.
Deus sabe a hora certa de dar as coisas a seus filhos. Amém? Mas que eu e você não seja aquele filho que dá trabalho e atrasa as coisas de Deus. Irmã Ivone, pode vir sentar se quiser, viu? Amém, queridos? Aleluia. Nós começamos esse culto hoje. Eu acho que a pessoa já foi embora. Nós começamos esse culto hoje com uma pessoa que chegou aqui bem aflita, querendo falar com um pastor. E eu disse, não, eu vou. É uma mulher e o pastor está ocupado, então eu vou. Eu não sou a pastora. Diga, Dani, não é a pastora. Graças a Deus. Não temos pastora no Ministério Verbo da Vida, amém? Se você já me chamou de pastora, não fique mal. Está tudo bem comigo e com você, viu? Mas pode me chamar de Dani ou de Daniela, está tudo normal, tudo tranquilo. E essa pessoa chegou, estava ali na frente muito aflita. E eu fui acalmar, era uma mulher. E ela se tremia, se tremia. Eu digo, fique no culto. Mas eu acho que ela ficou até o louvor, né? Se tranquilizou e foi para casa. Ela está online. Mas, queridos, Deus, às vezes Ele muda uma rotina, alguma coisa, só para alcançar uma vida. Você sabia disso? Então, aqui no louvor bem tranquila, mas eu tinha que socorrer essa mulher e está tudo bem. E eu sei que a semente foi plantada no coração dela, nas coisas que eu falei para ela. Amém? Então, eu e você, nós precisamos deixar Deus agir do jeito que Ele quer. Não é porque é meu culto. Não, eu vou marcar um aconselhamento amanhã. Eu não sei o que aconteceria na vida dela até amanhã, se eu não falasse com ela. Então, às vezes, você pode estar se limitando. Não, Senhor, hoje não. Não, Senhor, agora não. Eu não quero. E Deus, Ele não vai invadir sua vida. Porque Deus, Ele é educado. Então, se você não quiser alguma coisa que Ele planejou para a sua vida, Ele não vai fazer nada. Só que Ele também não é responsável pelas coisas que podem vir como circunstâncias. Porque você simplesmente, você disse agora não. Eu não quero agora não. Mas agora não. Não, Senhor, por favor, agora não. Querido, sabe que a vontade de Deus, a gente nunca vai estar pronto para ela, na nossa percepção, mas Ele é quem sabe a nossa capacidade. Nós nunca vamos estar perfeitos para fazer a vontade de Deus. Ninguém na terra. Se você está, vem impor as mãos sobre minha vida. Eu sou a primeira a receber a imposição de mãos. Mas ninguém faz a vontade de Deus por sua própria força, por sua própria capacidade, mas sim pela capacidade que vem dele. Amém? Então, quando nós dizemos, sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Ele começa a abrir as portas, a trazer coisas na sua vida e a te capacitar. E às vezes você nem sabe por que você conseguiu resolver aquilo ali tão... A unção disponível para a vontade, o tempo e o modo de Deus vai te ajudar a cumprir a vontade dEle. Amém, queridos? Mas nós precisamos entender que Ele é o nosso Pai e Ele nos ajuda em todos os momentos. Nos momentos bons, da gente rir e dizer, ai, Senhor, ai, glória a Deus, obrigada. Pai, que coisa tão linda que o Senhor fez. E nos momentos difíceis, ai, Senhor, afasta de mim este cálice. Igual Jesus, né? No Getsemane, afasta de mim este cálice. Se possível. Mas muitas vezes Ele vai nos dar sabedoria para tirar aquele cálice. Nós mesmos vamos tirar aquele cálice difícil. Amém, queridos? Aquela situação que você acha que está perdida, aquela situação que você acha que não tem jeito, Ele mesmo vai restaurar. Porque Ele é quem criou e Ele é quem sabe como vai restaurar. Amém? Deus é quem criou o casamento. Deus é quem criou a família. Ele sabe como restaurar famílias. Mais do que eu e você. É só deixarmos Ele agir. É só começarmos a cumprir princípios. E Ele vai trabalhando. Mas tem a nossa parte a ser feita. Amém? A nossa parte a ser feita é cumprir os princípios, obedecer e fazer aquilo que Ele colocou no nosso coração. E agir corretamente como Ele deseja.
É Ele quem restaura sonhos. É Ele quem tira frustrações. Aleluia. Ontem nós tivemos um culto de mulheres. Foi maravilhoso. Foi poderoso. Meu Deus. Como eu desejei essa igreja cheia ontem. Se você não estava aqui ou você não assistiu, assista. No canal do YouTube. Amém? Verbo Portal Sudoeste. Vai lá, procura, se inscreve, coloca lá, ativa o sininho para todas, não perde nada. Assiste esse culto de ontem. Foi simples, mas foi poderoso. Naína, ela contou o testemunho dela brevemente. E como foi maravilhoso a gente ouvir dela, que ela disse assim, que precisava perdoar, mas não era somente perdoar. Ela precisava estar livre daquele sentimento de maltratos que ela passou, né, em sua vida, em seu casamento, enfim. Ela não entrou em detalhes, eu não vou entrar, não vou expor, né, mesmo se eu fosse falar, não ia expor a você os detalhes, porque isso não faz parte. Amém, queridos? Não compete a nós saber detalhes, a gente não vai resolver nada, não é verdade? Então, nós não podemos expor. Nós só mostramos o milagre, né? Mostramos o milagre que Deus fez, a provisão de Deus, a restauração. Mas não precisa sofrer tudo de novo. Amém? Então, ela contando, né, que ela precisava perdoar, mas ela precisava se livrar daquele sentimento de medo, né, de tanta coisa. De tanta coisa. Se seu vizinho estiver cochilando, dê um aleluia. Eu estou falando baixinho, né? Ô, glória! Só para acordar. Amém? Vamos lá para Salmos 68, 5. Deus é bom? Amém. Eita, obrigada, Pai, porque o Senhor cuida de nós, de cada coisa. Como o Senhor cuida? Do nosso presente, do nosso futuro, nos faz esquecer o passado ruim, pensamentos de condenação. Amém? Deus, Ele é poderoso para restaurar seus sentimentos, queridos. Salmo 68, 5, ele diz: Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Então Deus, Ele é especialista para tirar frustrações, medo, ansiedade, restaurar sonhos, levantar o caído, te ajudar para começar tudo de novo. Mas se eu já errei tanto, quantas vezes eu vou precisar recomeçar? Quantas vezes forem necessárias até você acertar? Amém? Diga eu posso recomeçar quantas vezes forem necessárias até eu acertar. Amém? Deus, Ele vai te ajudar a acertar. Deus, Ele vai te conduzir em águas tranquilas. Essa é a vontade dEle. Amém? Aleluia. Vocês estão tão calados. Vai lá para Salmo 103. Salmo 103, 13 e 14. Eu acho que eles estão tristes porque João disse que não ia dividir o bolo. Eu desconfio. Ele não vai dividir o bolo, é porque ele é ruim, não, porque não vai dar para todo mundo, né? Aí, realmente, fica para outra vez. 103, 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim é o Senhor, se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, queridos, Deus, Ele se compadece de nós. Muito mais do que um pai natural. Um pai natural, ele pode se cansar. Ah, já tentei tanto ensinar esse menino e essa menina. Já está casado, já tem uma vida própria. Já tentei desistir. Mas Deus, não. Deus, Ele não desiste. A Bíblia diz, se seu pai ou sua mãe, quer dizer, se a sua mãe lhe abandonar, Ele
jamais, nunca vai te abandonar. Então Deus, Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como eu comecei a falar, eu tive uma infância muito frustrada. Vou falar rapidinho o meu testemunho de filha de Deus. Porque meus pais se separaram e eu passei um tempão assim sem entender porque eles se separaram. E eu tentei, na adolescência, tentei juntar eles e não deu certo, foi problema. Ele já tinha outra família, minha mãe também já tinha outra família, mas dentro de mim eu queria meus pais juntos. E eu me revoltei, né? Eu não tinha Jesus na época. Me revoltei e o mundo tentou me tragar e muitas coisas aconteceram ruins na minha vida. E uma amiga minha que me conhecia desde a adolescência, hoje ela está conosco no Verbo da Vida, ela está na sede. Ela era da Maranata e hoje está conosco. E ela sempre orou por mim. E ela dizia, Dani, vamos para a igreja? Eu dizia, não, vou para o Parque do Povo. Dani, vamos para a igreja? Não, mulher, eu sou nova, vou para o Parque do Povo. Perder tempo, né? Estragar a vida e depois se orientar. Graças a Deus que me orientei. E ela não desistiu de mim, ela orou, orava e dizia, Dani, você vai ser crente. E ela dizia, Dani, você vai ser crente, você vai casar com o homem de Deus. Eu digo, amém, mulher, tu crê por mim, porque eu não estou crendo. Porque eu era frustrada, via meus pais separados, enfim. Revoltada, né? Revoltada da vida. Mas um dia, Jesus veio morar no meu coração. Com 23 anos de idade. Mas, queridos, o que aconteceu na minha vida até esses 23 anos de idade foi coisa ruim. Foi coisa, como o Camerino disse, carregada. Coisa carregada, né? E eu lembro que uma vez eu tive um namorado e ele me ofereceu drogas. Aí eu olhei para ele, eu tive tanto abuso dele. Eu disse, eu não vou me drogar. Aí ele disse, mas é só... E ele era desviado. Aí ele disse, mas é só uma vez. Eu disse, suma da minha frente para sempre. Eu não vou estragar a minha vida. Pronto. Eu gostava dele? Gostava. Mas graças a Deus eu esqueci ele. Eu fiquei com tanta raiva dele, porque minha mãe tinha me educado que isso era pecado, que isso era ruim, que isso estragava a vida. Então a educação da minha mãe me ajudou, mesmo sem Jesus. Mas, e aquilo ficou, sabe? Aí eu contei para essa minha amiga, ela disse, você vai casar com o homem de Deus. Ela era só o que Débora me dizia, você vai casar com o homem de Deus. Aqui um homem lindo, maravilhoso. Forte e poderoso. E eu passei por muitas coisas na vida, várias coisas. Mas no dia que eu aceitei Jesus, e eu entendi que Ele era tudo para mim. E que eu tinha a Trindade comigo. Ai, eu fiquei maravilhada, queridos. Eu fiquei maravilhada quando eu fiz o rema, que eu soube que eu tinha a Trindade comigo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí eu disse, não, peraí. É meio confuso isso, né? Peraí. Eu tenho, não é só Deus, não. Não. Você tem Deus, tem Jesus e tem o Espírito Santo. Aí eu disse, eita, então eu tenho um exército poderoso, né? Não tem somente eles, tem um exército de anjos. Eu digo, pronto, então eu estou bem assistida. E eu entendi, eu li aquele livro, Conhecendo o Pai. Eu não trouxe para você porque eu abençoei alguém e acabei não repondo na minha prateleira de livros. Conhecendo o Pai é um livro bem fininho, você precisa ler esse livro. Nós temos no Verbo Shop, eu acho que ele não é nem R$12. Conhecendo o Pai. Você precisa ler ele. E eu aprendi que Deus era meu Pai e que Ele estava comigo todos os momentos. E que Ele me escutava todos os momentos que eu não precisava marcar hora com Ele. Olha que maravilha. Que eu não precisava achar que eu estava incomodando Ele de madrugada. Que eu não precisava achar que eu estava falando com Ele várias vezes naquele dia e Ele estava incomodado. Como um pai e uma mãe natural. Tá bom, menino, para de falar. Matraca. Né? Tomou água de chocalho, sei lá o que seus pais diziam com você. Deus, Ele não se abusa de nos ouvir. Ele nos criou para termos mesmo uma comunhão íntima com Ele. E se você não conheceu ainda, não confessou esse Pai, hoje é o seu dia. Amém? Vai pensando aí em tudo que eu estou te falando. E no final você vem confessar a Ele. Se você está desviado, vem. Se você está afastado, vem. Amém, queridos? Aleluia. Mas eu entendi que Ele era meu Pai e que eu tinha aquela companhia sempre, em todos os momentos.
em coisas que eu não soubesse fazer. Então eu desenvolvi essa intimidade. Então eu não entendo, não precisa você se condenar. Eu não te condeno, amém? Mas eu não consigo entender quando uma pessoa diz, mas isso acontece na minha vida, sabe por quê? Porque eu não tenho um pai, eu não tive um pai, sabe? Aí é por isso. Às vezes, queridos, isso pode até ter sido motivo na sua vida de destravar alguma coisa ruim. Mas às vezes, eu e você, nós estamos procurando desculpas. Porque nós não queremos ser responsáveis suficientes para acertar. Porque nós procuramos alguém para colocar a culpa. Assim como Adão, lá no Jardim do Éden, Deus deu a ordem a ele. Ele não cuidou da mulher, a mulher pecou, ele disse, foi a mulher que tu me deste. Então, nós, às vezes, a gente sempre está com essa síndrome de Adão, que a gente chama, né? Procurando alguém para botar a culpa. Não, mas isso aconteceu. Foi meu pai. Olha, a culpa toda é daquele abençoado que não me criou. Você pode repetir comigo e diga, eu posso acertar. Eu nasci para dar certo. Amém, queridos? Então eu fico com tanta raiva quando eu vejo Satanás enganando alguém. Sabe, que não consegue desenvolver, que não consegue alguma coisa na vida, porque é só uma decisão minha e sua. Se não tiver ninguém para me ensinar, se não tiver ninguém para me ajudar, Deus vai levantar. Deus vai me conduzir. Deus vai me ensinar. Deus não deixa a gente só. Então, se você, tá hoje aqui e você pensa assim, não, eu não tive um pai, eu não fui criado com o meu pai não foi um pai bom, não foi um referencial para mim, e por isso que eu faço isso. Busque acertar. Amém, queridos? Busque Deus, Ele vai te ajudar a acertar. Mas meu pai foi um mau exemplo dentro de casa, e por isso que eu fico refletindo, porque realmente acontece. Quando nós não temos um pai dentro de casa, vem aquelas imagens, da ausência dele, ou então se ele era ruim. É natural do ser humano a repetir. Mas nós podemos acertar. Amém, queridos? Então, como eu disse no começo, rapidinho, vou encerrar esse testemunho. Janderson também, o pai dele abandonou ele quando ele era pequeno. E isso também ficou marcas nele. Mas quando nós nos conhecemos, que fizemos o rema, nós decidimos que a nossa família seria um referencial. Nós decidimos que com pai ou sem pai, nós vamos fazer a vontade de Deus. Nós decidimos que com conselhos de pai ou sem conselho de pai, nós vamos conseguir. Porque o nosso pai, ele está dentro de nós e nós vamos conseguir. Amém? Então, eu te incentivo a desenvolver uma intimidade com esse pai, que tudo pode. A desenvolver uma intimidade com ele. A buscar dele sabedoria de como criar seus filhos. A buscar dele sabedoria de como você vai cuidar da sua esposa, como homem. De como você vai trazer uma segurança para a sua mulher. Amém? Porque o homem é o sacerdote do lar, queridos. Então, a segurança da sua esposa depois de Deus é você. E está tudo bem. Amém, homens? Diga aleluia os homens. Diga um aleluia bem alto. Eita glória. Existe graça na sua vida, homem de Deus, para ser aquilo que Deus projetou. Existe graça para você prosperar, para você produzir, para você dar certo. E ensinar seus filhos no caminho que eles devem andar. E passar uma segurança para a sua esposa. Amém? Vamos voltar para a palavra. Aleluia. Eu parei, eu li isso aqui já. Mateus 5. Nós vamos dar uma aceleradinha, se não der tempo você abrir, você escuta, depois assiste de novo. Porque o tempo está bem avançado. Mateus 5, 48. Obrigada, Pai. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Mas nós estamos aqui na terra, ninguém consegue ser perfeito. Amém? Nós estamos buscando a perfeição. Mas Ele é o nosso exemplo. Então nós precisamos entender
que o nosso maior exemplo é Ele. E não o nosso pai ou alguém que às vezes não consegue ser todos os exemplos que você precisa. O seu pai, a sua mãe, um tio, não sei quem, até o próprio pastor, uma liderança, enfim. É uma pessoa limitada, mas Deus é o seu melhor exemplo. Eu gosto de falar uma coisa que às vezes a gente vê defeito nas pessoas e a gente não suporta, né? E eu aprendi isso também na minha vida. Um dia Deus me corrigiu. Eu passei por uma situação e eu disse, eu não acredito como é que uma pessoa crente consegue fazer isso, meu Deus. Uma decepção bem forte, né? Aí Deus me levou para a palavra, porque Ele sempre vai nos guiar pela palavra dEle. Amém, queridos? E Ele me disse o seguinte, sede imitadores de Cristo como filhos amados. Não olhe para homens. Homens têm defeito. Assim como você. Eu disse, eu tenho defeito. Olha. Senhor. Aí Deus me levou e Deus me disse assim, você já parou para pensar se você decepcionou alguém? Aí eu disse, eita pega. Como diz na terra de Janso, eita pega, é mesmo. É verdade. Então, às vezes, querido, nós não queremos de jeito nenhum perdoar alguém que nos decepcionou. Porque nós achamos que nós nunca decepcionamos ninguém. Então, vamos parar, vamos pensar, perdoa, deixa a pessoa com Deus e segue tua vida. Porque se você decepcionar alguém, ou se você já decepcionou alguém, e essa pessoa não te perdoar, você vai viver com sua vida atribulada, porque ninguém te perdoou. Já parou para pensar nisso? Amém? Então, nós não temos o direito de querermos ser juízes com Deus e sair. Amém? Aleluia. Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí no 28 ele diz, vinde a mim. Isso é um convite, queridos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, às vezes, nós andamos pesado porque nós queremos resolver. Nós colocamos uma mochila cheia de problemas nas nossas costas e nós queremos caminhar com ela para todos os lugares. Quando nós precisamos tirar essa mochila e começar a esvaziar. E andar com ela vazia, para que Deus coloque o bom depósito que Ele deseja. Amém, queridos? Deus, Ele quer trazer coisas novas para a nossa vida. E nós não deixamos, não recebemos, porque estamos cheios de coisas velhas. Cheias de porquê, mas eu não sei porquê, mas eu não consigo esquecer. Ah, mas eu não consigo perdoar, eu não consigo entender. Senhor, isso não poderia ter acontecido na minha vida. Eu não sei porque isso acontece na minha vida, eu não sei porque isso sempre acontece. São placas que a gente vai levantando para Deus e Deus está dizendo, toma o meu jugo, que é leve e suave, trocai comigo. E nós queremos carregar o fardo pesado, porque afinal de contas nós somos muito inteligentes para resolver os problemas. Mas Ele é quem sabe a melhor forma da gente resolver nossos problemas. Você está pronto para se esvaziar, para Ele encher da sua vontade? Você está pronto para esquecer, para perdoar e dizer, Senhor, minha mochila está vazia, enche do que o Senhor quer? Porque eu nasci com um propósito e eu vou cumprir esse propósito. Então eu não vou ficar perdendo tempo com pesos. Eu não vou ficar perdendo tempo com frustrações, com o que não deu certo. Eu vou esperar o Senhor fazer de mim como o Senhor deseja fazer. Um instrumento nas suas mãos. Para ser usado para ti, para a sua obra. Amém? Aleluia. Vocês estão recebendo?
Ô, Glória, obrigada, Pai. O tempo está bem corrido. Meu marido já está olhando para mim. Vamos lá para João 1. Está bem pertinho aí. João 1, 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crê no seu nome. Então, queridos, Deus, Ele diz aqui que todos nós que recebemos Ele, que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, Ele nos deu o poder de sermos filhos. Nós não nascemos filhos, mas nós fomos predestinados a ser filhos. Amém? Nós não nascemos crentes. Você sabia disso? Nós não nascemos crente. Um bebê, ele não nasce crente, porém ele não tem pecado. Mas nós precisamos nos tornar filhos de Deus. Ele já nos predestinou para sermos filhos. E o que eu preciso fazer? Confessar com a minha boca e crer com o meu coração. E aí eu sou filho. E o que é que acontece? Ele me deu o poder de ser filhos, feitos filhos de Deus. Amém, queridos? Então ninguém nasce crente. Glória a Deus, todo mundo nasce igual. Olha, não precisa ninguém ter orgulho do descrente. Né? Querer ser melhor do que o descrente. Porque um dia nós somos descrente. E um dia nós precisávamos confessar Jesus. Então, por que às vezes nós não temos paciência, né, com o descrente? Eu também, eu não suporto pecado, queridos, porque a minha natureza é santa. Porém, nós não podemos estar julgando ninguém. Quem está lá fora precisa de nós. Quem está sem o Senhor precisa do que nós temos. Não significa que a gente precisa andar de mão dadas, fazendo suas próprias obras. Não. Nós precisamos ser influência. Nós precisamos ser referenciais para que a vida dessas pessoas mudem. Mas nós precisamos entender que nós temos o poder dentro de nós para restaurar essas vidas. Porque Ele é o nosso Pai. E Ele tem interesse de que eu e você prosperem em todos os nossos caminhos. Amém? Aleluia. Vamos para Efésios 1, 5. Dei um pulo do gato aqui, mas vai dar certo. Efésios 1, 5. Vamos ler a partir do 3. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, não existe mistério. Já está tudo claro. Aquilo que tinha que vir, já veio, que foi Jesus. Então, não é complicada a salvação. É só confessar com a boca e crer com o coração. É muito simples. Então, se você também está aqui hoje, você sempre, frequentou uma igreja e você nunca confessou Jesus, você precisa confessar. Mesmo você tendo frequentado anos, você precisa confessar. Porque é essa a vontade de Deus. É esse o segredo. Eu vou abrir lá em Romanos, só para você entender isso que eu estou falando, sair um pouquinho do tema, mas vamos lá. Romanos 10. Romanos 10, 9.
Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Todo aquele que nele crê não será confundido. Então é necessário que eu e você confesse. Um dia eu confessei. Meu marido nasceu no lar evangélico, mas um dia ele tomou a decisão dele. Meus filhos nasceram no lar evangélico, mas um dia eles tomaram a decisão deles. E eles precisaram, ainda criança, os meus filhos confessaram Jesus. Então é necessário confessar Jesus. Filho de crente não é crentinho. Amém, queridos? Filho de crente precisa confessar Jesus. Todos precisam confessar Jesus. Amém? Aleluia. Já que estamos em Romanos, vamos para Romanos 9, 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Nós não somos filhos de Deus pela carne, nós não nascemos, Deus não tem uma esposa. Amém? Deus não tem uma esposa, Deus é espírito. Deus não é a carne. Jesus é que veio na terra e se tornou carne e homem como eu e você. Homem na forma figurativa, eu sou mulher, amém? Eu digo na forma figurativa mesmo, né? De ser humano. Então Jesus foi quem veio. A Bíblia diz, o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. E ele veio habitar entre nós. É em João 1. Deixa eu só ler lá, para você entender isso. Né, João 1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada poderia ser feito. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, ele veio, queridos, ele veio. Eu não vou ler todo, porque não dá tempo, você pode ler João 1 todo, você vai entender. João, a carta de João, não é 1 João, viu? João 1, você vai entender. Jesus veio. Então, ele estava lá, bem quietinho. A Bíblia diz que ele deixou toda a sua glória para eu e você termos uma vida como ele deseja. E às vezes a gente fica resistindo. As coisas vão acontecendo e a gente não é do jeito que a gente queria. A gente diz, Senhor, mas por quê? Né? Mas eu não planejei isso, não foi assim que eu quis, não foi assim que eu sonhei. Mas Deus é quem sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Mas isso não significa que Deus ele é destruidor de sonhos. Calma. A Bíblia diz que ele tem interesse de satisfazer os desejos do meu e do seu coração. E às vezes esse desejo do meu e do seu coração vai por um caminho bem diferente daquele que a gente planejou. Então, se eu e você a gente deixar ele nos guiar, ele vai fazer aquilo que ele planejou. Mas se a gente ficar resistente. Você já conversou com uma pessoa resistente? É muito complicado. É difícil. Eu posso dizer assim, como pessoa, ser humano é ruim. Amém? A gente está dizendo, mulher, vou falar como mulher, né? Mulher, mulher não é assim, mulher, pelo amor de Deus, não faz isso não vai dar certo. Mulher. E a mulher teimando. Não, mas é porque eu nasci assim. Eu cresci assim. Qual é o nome? Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. Em nome de Jesus, Deus, ele quer mudança. Nós não somos culpados do berço que nós nascemos. Mas nós podemos mudar o berço que nós vamos morrer. Amém, queridos? A nossa vida, ela nasceu aqui. Vamos usar isso aqui como exemplo. Ela nasceu aqui. Mas o percurso até o final da nossa vida, nós podemos mudar. Com Cristo. Deixando ele conduzir. Deixando ele colocar dentro de nós as ferramentas certas. Lembra da mochila? Deixando ele colocar na nossa mochila o que nós precisamos. E não o que nós queremos levar. Ah, mas eu estou apegada a isso. Deveria ter trazido a mochila, não era? Eu estou apegada a isso. Me dê sua bolsa.
Eu vou tirar não as coisas da sua bolsa, viu? Eu estou apegada a essa bolsa. Ela está cheia de coisa, tá tão pesada. Cheia de dinheiro, mãe. Ai, está tão pesada, mas eu não consigo deixar ela. Sabe? Eu não consigo abrir ela. Licença, viu, mãe? Eu não vou olhar o que tem na sua bolsa. Minha mãe já me ensinou que eu não deveria mexer na bolsa de ninguém. Eu não vou deixar, eu não vou abrir ela para o Senhor chegar e encher. Porque ela já está cheia, transbordando, pesada. Eu acho que eu já tenho tudo dentro dela, o que eu necessito. Obrigada, fecha aí. Chegando bem muito dinheiro. Aleluia. Eu sei, queridos, o que é a gente se esvaziar. Eu sei o que é a gente chegar e dizer, ai, Senhor, isso aqui está pesado, eu não quero isso na minha vida, eu estou pesada, eu estou como quem tivesse com correntes nos pés, sem conseguir andar, sem conseguir correr. Eu troco com o Senhor o meu jugo e o meu fardo. E deixar Ele conduzir. Não estou perfeita, tenho muita coisa a melhorar. Ah, você nem imagina. Você nem imagina quantas coisas eu quero melhorar e eu preciso melhorar. Não vai dar mais tempo, o louvor pode vindo, por favor. Foi do jeito que Deus quis, eu creio. Amém? E a gente soltar as coisas que a gente estava segurando e não estar nos levando para lugar nenhum. Às vezes a gente segura tanta coisa, tanta bagagem, que a gente perde força, velocidade. E às vezes nessa bagagem é frustração, decepção, mágoa, ressentimentos, falta de perdão, falta de renúncia. É porque é o meu Isaac, eu não quero soltar o meu Isaac, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu decidi, é isso aqui que eu planejei. Você pode ficar de pé? É isso aqui que eu quero para mim. Eu passei a minha vida toda planejando isso. E eu quero isso. E nada nem ninguém vai mudar. Aí Deus vem e Deus diz, você passou a vida inteira com isso, você viveu até aqui com isso. Mas agora eu quero mudar o seu percurso. Agora eu quero caminhar com você de mão dadas. Agora eu quero estar com você te trazendo força, te trazendo velocidade, te fazendo correr sem precisar você colocar força. Acelerando coisas na sua vida sem precisar você planejar, anotar, dizer tudo como vai acontecer. É porque esse ano vai ser assim, ano que vem vai ser assim. Nós temos o poder de confessar. Amém, queridos? Nós temos o poder de confessar como nós queremos. Mas o modo é de Deus. A forma e o modo é de Deus. E não do meu modo, não do seu modo. Se você chegou aqui hoje pesado ou pesada, eu queria que você viesse aqui na frente para a gente orar por você. Vocês podem cantar Deus é meu Pai, por favor? Eu queria que você entendesse que Ele é seu Pai e que Ele quer tirar esse jugo das suas costas. Eu queria que a igreja ficasse intercedendo, amém? Se você chegou aqui hoje, eu não consigo me esquecer disso, eu não consigo perdoar isso, eu não consigo me livrar, está me consumindo, mas eu não consigo me livrar. Eu queria que você viesse aqui, seja homem ou mulher, vem aqui que eu vou orar por você. Oh, obrigada, Pai, porque você tem alívio.